No capítulo 1 de Introdução à Convecção, nós vamos abordar principais fenômenos relacionados à convecção de calor, algumas relações fundamentais e também métodos de cálculo que vão ser utilizados ao longo de toda a disciplina. Os principais mecanismos físicos da convecção, além dos outros modos de transferência de calor, como a condução e a radiação, são resumidos aqui nesse slide, né? A convecção ela é a transmissão de calor de uma superfície ou para uma superfície a partir de um fluido em movimento, né? Então é necessária a existência de um meio material para que esse fenômeno de transferência de calor aconteça. Esse também é o caso da condução, como pode ser visto aqui nessa imagem à esquerda da tela. Na condução, o meio material é um sólido que não apresenta movimento macroscópico ou um fluido estacionário, né? Nós sabemos que é difícil manter um fluido estacionário, principalmente quando existe um gradiente de temperaturas nele aplicado. Na outra ponta aqui, nós temos a radiação, que é um outro modo de transferência de calor, porém que não necessariamente necessita de um meio material para que ele aconteça, para que esse modo de transferência de calor aconteça. Basicamente, a transferência, o modo de transferência, o mecanismo de transferência é por radiação eletromagnética. Então, a convecção ela está muito mais próxima da condução, mas ela não é pura e exclusivamente a convecção, porque quando o meio material se desloca, sob a ação ou não do campo térmico, ele também contribui para a transferência de calor, que não só a ação molecular que estava presente na condução. Então, o modo de transferência de calor por convecção, ele é, por si só, naturalmente, né, obrigatoriamente, mais efetivo para o transporte térmico do que a condução pura, porque a movimentação macroscópica do meio contribui para essa transferência. Então, algumas figuras podem ser usadas para representar os mecanismos físicos ou os modos de transferência de calor. Então, nós temos ali, nessa figura que aparece na tela, a radiação da fogueira para o meio, né? Alguma parte dessa energia transportada por radiação é absorvida pelas superfícies da panela, principalmente no fundo da panela, mas também pela própria mão de quem está segurando ali a panela. Dentro da panela existe água ou um líquido. Esse líquido, devido à ação de um gradiente de temperaturas, a presença desse gradiente de temperaturas, a formação desse gradiente de temperaturas, ele vai se movimentar, porque próximo ao fundo da panela, a massa de líquido ali presente, ela aumenta a sua temperatura e, consequentemente, reduz a sua densidade, e isso leva à formação de correntes convectivas, no fenômeno que nós conhecemos como convecção natural, que já vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Esse fluido se movimenta, né? Eventualmente muda de fase, porque a temperatura pode ir acima da temperatura de saturação naquela pressão, e aí aquele líquido vai virar vapor e vai dar origem a um mecanismo de convecção de calor com mudança de fase. E também nós temos condução de calor, né? Como está mostrado ali, a região onde a condução de calor prevalece é ali no cabo da panela, né? Então, mais próximo à superfície metálica da panela, a temperatura vai estar mais alta, ela vai se propagar ao longo do cabo por condução. Então, o meio material sólido propiciando a transferência de calor. A convecção, como nós falamos, né, ela é mais estudada, digamos assim, do ponto de vista de projeto térmico de sistemas, porque ela tende a ser mais efetiva, né? Eu consigo transportar quantidades de calor maiores, taxas de transferência de calor maiores, quando eu tenho um fluido em movimento contribuindo para aquela
processo de transferência, né? Então, nesse slide aqui nós mostramos uma ilustração dos modos de convecção. Então, agora estamos olhando para a convecção em si e uma forma de classificar a convecção de acordo com mecanismos físicos ou princípios físicos, né? Nós temos basicamente convecção chamada convecção forçada e convecção natural, né? A convecção forçada, o que a define é o fato de o escoamento do fluido em movimento. No caso, nós temos aqui um escoamento de ar gerado por esse ventilador, incidindo sobre placas de circuito impresso contendo componentes eletrônicos, por exemplo, né? Então, esses componentes dissipam calor. O escoamento do ar necessário para resfriar as placas, né, os componentes presentes nas placas, e manter a temperatura abaixo de um limite aceitável, ele num primeiro momento, totalmente independente do processo de transferência de calor propriamente dito, né? Não é o fato de nós acionarmos a potência elétrica que é dissipada naqueles componentes que gera calor que faz o ar se movimentar. O que faz o ar se movimentar é o ventilador, né? Porém, se nós olharmos aqui para o outro quadro, nós temos agora as placas de circuito impresso posicionadas na vertical, né? E aí estou imaginando que o campo gravitacional, a aceleração da gravidade, ela está apontando para baixo nesse caso, né? E aí o aquecimento dos componentes eletrônicos devido à dissipação térmica vai fazer com que o ar se expanda, né, em regiões de maior temperatura, e essa expansão do ar vai provocar o seu movimento, porque o ar mais quente, menos denso, ele vai tender a se deslocar para cima e, por continuidade, outra massa de ar vai ocupar aquele espaço previamente ocupado pelaquela massa de ar quente que se deslocou para cima. Então isso vai criar correntes convectivas, de modo que essa movimentação macroscópica do fluido é motivada pelo processo de transferência de calor pela presença do gradiente de temperaturas, né? Então, no caso da convecção natural, a movimentação macroscópica do fluido ela está intimamente ligada, ela é dependente do processo de transferência de calor, né? Então, isso aqui difere a convecção forçada da convecção natural. Existe um elo de ligação na convecção natural entre a presença de um gradiente de temperaturas e a movimentação macroscópica do fluido, né? Os outros modos de transferência de calor por convecção mostrados aqui no slide, nós temos a convecção com mudança de fase, né, como havia sido mostrado anteriormente. Então tem uma chapa de aquecimento, essa chapa de aquecimento aquece o fundo da panela, inicialmente são formadas correntes convectivas de convecção natural na água, que tinha uma temperatura abaixo da temperatura de saturação. No momento em que o fundo da panela atinge e ultrapassa a temperatura de saturação, né, ligeiramente, bolhas vão ser geradas. E essas bolhas dão origem, na verdade, ao que define o processo de ebulição, que é um processo de convecção, né, natural, no caso, mas com mudança de fase, né? E aqui na segunda imagem, no canto direito inferior, nós temos a condensação, né? No interior daquele tubo passa água fria, né? Aquela água fria esfria a superfície do tubo, né? Esfria a parede do tubo e, consequentemente, a superfície externa. No lado de fora nós temos ar úmido, né? O ar com uma certa quantidade de vapor d'água. Se a temperatura daquela superfície for inferior à temperatura de orvalho do ar úmido, gotículas de água vão se condensar, né? Aquele vapor da água presente no ar vai se condensar, dando origem a um processo de condensação, né? Então, esse também é um processo de convecção com mudança de fase, tá? Outros exemplos que nós podemos citar aqui, que não estão ilustrados, mas
são igualmente importantes, né? Nos tubos, no interior dos tubos de uma caldeira, por exemplo, existe um processo de convecção forçada com mudança de fase, né? Então, no ciclo de potência, na saída da bomba, nós temos água subresfriada, né? A uma alta pressão que, ao receber calor advindo da queima de algum combustível no interior da caldeira, por exemplo, vai começar a mudar de fase. Então nós temos um processo de mudança de fase, né, de líquido para vapor, sobreposto a um processo de deslocamento do fluido. Nesse caso, um deslocamento forçado, porque quem está motivando a movimentação desse fluido, inicialmente água saturada na entrada da caldeira, ou subsaturada na entrada da caldeira, mas já vapor superaquecido na sua saída, é a bomba, né? Então é um processo de convecção forçada com mudança de fase, tá bem? Então existem alguns fatores, né, na verdade muitos fatores, que influenciam a convecção, né? Nós temos as próprias propriedades do fluido, né? A densidade, a viscosidade, a condutividade térmica, o calor específico, tudo isso contribui para a efetividade com que aquele fluido em movimento consiga remover ou ceder calor para uma superfície. Propriedades do próprio escoamento, né? Então a velocidade do escoamento, uma vazão, né? Por exemplo, aí vai depender, claro, se o escoamento é laminar ou se é turbulento, isso também influencia bastante. A própria temperatura, né, do fluido ou da interface entre o fluido e uma superfície, por exemplo, né? E na convecção natural, obviamente, essa influência da temperatura é muito marcante, né? Na verdade, é ela que é a principal força motriz, essa diferença de temperatura, ela é a força motriz, né, na verdade. E a geometria também é importante, né? Então, se nós temos um escoamento externo, um escoamento interno, né? Um escoamento externo, por exemplo, ao redor de um corpo, de um cilindro, de um cabo suspenso, de um aerofólio, de uma placa, né? De uma esfera, um processo de têmpera, por exemplo, né? Tem todas essas nuances. Um escoamento interno, no interior de um tubo, né, ou no canal entre placas, num trocador de calor, e a própria rugosidade da superfície. Então, todos esses aspectos, propriedade do fluido, propriedade do escoamento, geometria, afetam a convecção. Se nós traçarmos um paralelo, por exemplo, com a condução de calor, né, em que a lei fundamental da condução de calor a lei de Fourier, né, que diz que o fluxo de calor é igual a menos K, que é a condutividade térmica, vezes o gradiente de temperatura, a propriedade térmica relevante, né, para a lei de Fourier é a condutividade térmica. Nós vamos ver que na lei de resfriamento de Newton, que seria a relação fundamental para a convecção, nós temos ali um coeficiente de convecção que depende de vários parâmetros, né? Então são vários parâmetros, vários efeitos que governam a convecção, né? Que não somente parâmetros que são propriedades do meio material. Né? Tá? Então isso é muito bom e muito importante que que fique bem claro. Tá? E aí nós temos as propriedades físicas, né? Que propriedades físicas são essas, né? Aquelas que foram comentadas anteriormente. Basicamente densidade ou massa específica, com suas unidades no SI aí, a viscosidade dinâmica, a condutividade térmica, o calor específico, a pressão constante, a viscosidade cinemática e a difusividade térmica, que são variáveis que vão ser muito importantes para nós aqui na convecção, né? Logo nesse capítulo 1, nós já vamos compreender o porquê dessa importância dessas duas variáveis, né? A viscosidade cinemática ela é definida como μ sobre ρ, né? E a difusividade térmica é K sobre ρCp. Não é por acaso que elas têm a mesma unidade, né? A mesma unidade, as mesmas dimensões, as mesmas unidades no SI, né? Unidade no SI, metros quadrados por segundo. Então, são parâmetros bastante importantes que nós vamos discutir já nesse capítulo.